vamos começar mais um bate-papo entrevista com o Claudemir Mesquita. Ele que é professor geógrafo, ele é escritor, membro da Academia Acreana de Letras e presidente da Associação Amigos do Rio Acre. Ele tem 23 obras, certo? 23 obras. Temos essa obra aqui, A Poética do Rio Acre, O Lago da Volta. Esse livro ele é muito bem recomendado. Memórias de um Rio e muitas outras obras, né, que não conseguiu trazer, mas logo mais a gente vai estar mostrando detalhadamente algumas obras para vocês. É um prazer estar aqui com você. Olha, isso é uma longa história. Isso vem desde do meu pai, quando chegou aqui, do meu avô, do meu pai, para mim, agora eu vou deixando para os meus netos, filhos e netos. Mas eu dei o primeiro mergulho para escrever e deixar a história do Rio Acre e de todos os rios aqui da nossa região, para o futuro dizer o que tínhamos, o que temos hoje, ou o que teremos no futuro. Eu comecei pelos impactos que eu registrei em 1990, mais ou menos, nessa época, 1990, eu quando fui a Assis Brasil fazer reconhecimento do Rio Acre, eu percebi que essa bacia tinha um grau alto de degradação, de poluição, de contaminação. Aí o que eu fiz? Eu fui a Brasília, fiz um projeto, consegui recurso para instalar uma rede de estação meteorológica. Daí passei a coletar dados e informações para que eu pudesse escrever baseado em dados levantados na região, para a região e da região. Isso me fez ver que os resultados eram assim, absurdos já na época, em termos de contaminação e poluição. E na época, isso é 1990, já chegando em 2000, nós temos 2022, presta atenção. E nessa época eu pude acompanhar de lá até aqui a remodelação de hospitais e clínicas, desde Assis Brasil até Porto Acre. E o que é que eu pude perceber nesse intervalo? Que a reforma de hospitais reformavam também raio-x. E esses raios-x, que é composto por uma série de químicos fortíssimos, eram jogados nos rios e garapés. Nossa, eu vou lhe contar um nosso que você vai ouvir agora. Isso eu estou falando de Assis Brasil, estou falando de Inhapare, que na época já reformava o hospital Inhapare, São Pedro de Paupeba, que é um distrito da Bolívia, que fica ali, tem um igarapé que divide, e Assis Brasil. Daí para cá é um longo período de reforma de hospitais, etc, que o lixo vai todo para o Rio Acre. Esse é um dado que eu não vou esquecer nunca, porque ele talvez seja um dos maiores impactos que eu registrei na minha caminhada. Estou contando porque eu quero que fiquem registrados, para que no futuro alguém diga assim, mas ninguém alertou, ninguém falou nada sobre isso. E o nosso descaso era tanto, na época e ainda é até hoje, que ninguém consegue perceber o mal que faz jogar esse lixo hospitalar nos rios mais águas. Se por acaso alguém bate nesses elementos químicos e ele se rompe, essa água que nós estamos bebendo aqui será toda contaminada assim, integralmente. Eu estou falando na água porque nós bebemos água, estamos morrendo juntos. Além de morrer o rio, morremos juntos. E a fauna? E a flora? Tudo por causa de uma bombazinha pequena, esse ar que talvez não sobreviva.
Eu estou falando de Assis Brasil, estou falando de Inhapare e de São Pedro de Poteba. Temos 3 cidadezinhas que chamamos 3 bandeiras lá no Alto Acre. Depois eu desci para Brasileia. Brasileia é pior ainda, porque lá você tem Cobija, que é uma cidade grande, Brasileia, que é uma cidade grande, e Epitaçorândia. 3 cidades ali que todo ano reforma hospital, clínicas, enfim, jogam tudo, esses químicos, tudo dentro dos rios e igarapés. Assim vai Chapuri. É a mesma coisa. Rio Branco, aqui são 15 hospitais que fazem isso. 15 hospitais que fazem isso. Jogam tudo direto dentro do rio. Olha, cada vez que você faz um raio-x do tórax, você pega aquela tela e lava na água. Essa água, com chumbo e todos os elementos químicos, vai direto para os rios. Você tem ideia da qualidade, do tamanho, do impacto que gera tudo isso dentro do rio? Ninguém tem ideia. Sim. Também ninguém está preocupado com isso. Porque não morreu nem ninguém, ainda não morreu ninguém que fosse detectado a causa fosse isso, contaminação por elementos químicos. Embora já tenha havido pessoas importantes aqui com essa contaminação, mas também não fez nada para melhorar a qualidade ambiental do Rio Acre. Tirando esse impacto, que é terrível, aí vem os esgotos. O nosso esgoto, eu produzo 40 químicos, você, todos nós, isso químico. Esse químico, todo dia toma banho, todo dia ele desce do rio. Veja o que vai somando, desce do rio. Além dos excrementos humanos, que aí somam os excrementos humanos, aí você vê o pico da contaminação sobe muito. Muito bem. Esses impactos chegam a exalar assim um mau cheiro que suporta somente aquelas vidas que têm ou que estão adaptadas àquela condição. Igualmente o homem que vive no lixão. Sim. Eu sou para o lixão, agora eu morro, porque eu não tenho um anticorpo suficiente para viver ali dentro. Mas quem já vive ali consegue sobreviver ou viver igualmente. E tudo isso leva a gente a observar que o homem contamina para beber. Agora, vê o tamanho da nossa racionalidade. Você tem que contaminar para beber. Nesse momento, você acha que a gente está em um processo de regressão ou a gente está evoluindo? Deveríamos estar evoluindo para que essa situação parasse ou modificasse ou, de alguma forma, fosse percebida pela população. Mas eu queria que você pudesse enfatizar a importância dos rios para a sociedade. Tá bom, mas deixa eu só voltar mais um impacto. Sim, pode. Para a gente então recomeçar aqui na sua pergunta. Você tem ideia de quantas toneladas de agroquímico e agrotóxico vai para as fazendas no Alto Acre? Não. 40 mil. 40 mil. Isso em forma de vacina, em forma de carrapato, sida, essas coisas que a pecuária usa para ter um rebanho saudável. Esses elementos químicos vai tudo para o rio em forma de xixi, enfim, de excremento animal, vai tudo para o rio. Agora, o que me chama atenção em tudo isso, é que nós temos 4 universidades aqui e ainda não existe um conceito de rio. Se eu lhe perguntar agora para qualquer aluno da Universidade Federal do Acre, qualquer professor, o que é um rio, também não é de dizer. O que é um rio? Literalmente o que é um rio?
Veja a distância do Rio para o Centro de Ciências. Sabe por quê? Porque nunca foi feito experiências, por exemplo, pegar um litro de esgoto, jogar num metro quadrado e cúbico e levar para o aluno perceber o quanto esse esgoto mata a biologia e as pequenas vidas no metro quadrado ou no metro cúbico. Então, essa experiência não existe. Por isso não existe conceitos. Sim. Realmente é pouco trabalhado. Pouco, nenhum. Não é pouco, não é nem trabalhado nada. E a nossa vocação é água. Essa é a distância que existe entre a universidade e o rio. Por que o rio está longe desses conceitos? Porque não existe elo, proatividade entre um e outro. Um fica lá dizendo que eu sou, o outro correndo aqui. Mas tudo isso é porque eles não sabem o valor de um rio, o valor econômico da água. Então vou lhe dar 3 exemplos. O Rio Acre hoje gera, aqui para o município, gera recursos financeiros 40 mil milhões de reais por mês. O Rio Acre, estou falando do Rio Acre, gera para a cidade de Rio Branco 40 milhões de reais por mês. Só de areia que é extraída do Rio Acre, as empresas comercializam 22 milhões por mês. Só areia. Se o Saeb fosse arrecadar tudo que distribui para a população, para 120 mil residências aqui no município de Rio Branco, ele arrecadaria 12 milhões de reais por mês. Se você fizer uma conta rápida de quantos veículos tem na cidade de Rio Branco, são 140, 180 mil veículos. Esses veículos precisam ser lavados, precisam ser higienizados. E essa água vem do Rio Acre. Sabe quanto gera essa circulação de água e perda de veículo na cidade de Rio Branco? 32 milhões por mês. Alguém sabe a importância desse rio para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa veia, para a nossa economia? Se nós soubéssemos disso, ninguém colocaria nem o pé para contaminar a água. E o senhor está trabalhando em algum projeto sobre a conservação dos rios e também nas suas obras? Enquanto o presidente da Associação Amigo do Rio Acre, eu conduzo um projeto de revitalização do Rio Acre naquilo que é possível, não do ponto de vista estrutural, governamental, mas daquilo que é possível eu conseguir com as pessoas, com os viveiros, plantas, para ir replantando as margens. Isso que eu estou fazendo ao longo do Rio Acre. Nem sempre eu encontro pessoas que possam nos ajudar. Sim. Mas, na medida do possível, a gente vai fazendo. Também eu não vou salvar, sozinho eu não vou salvar um rio, não vou salvar uma cidade, não vou salvar o planeta. Eu vou deixar ali o registro de que nós, enquanto Associação Amigo do Rio Acre, passou por aqui replantando e, fundamentalmente, deixando para a futura geração exemplos, ou bons exemplos, para que esse Rio Acre não chegue ao caos. Eu imagino isso, e vou passando isso para todos que eu encontro. Agora, isso é plantio físico. Plantar, pegar planta e pegar o boca de loja é plantio físico. Agora, o plantio que eu acho mais importante é esse aqui, é o pedagógico. Sim. Esse é o plantio pedagógico. Esse aqui é importante, porque isso muda a concepção da criança, do adolescente e do adulto. Isso eu estou deixando escrito, dizendo todos os impactos
registrando todos os impactos e levando sugestões para professores, alunos, que a gente pode, enquanto morador, enquanto rio-branquense ou acreano, nós podemos reverter esse processo, embora precisemos de uma conjuntura, governo do Estado, prefeituras, câmaras municipais, associação de produtores, associação de bairro, escolas. Se a gente conseguir juntar tudo isso, em 5 anos, a gente já tinha um Rio Acre melhor, né? mais adequado à nossa vida. E isso me leva a conversar com você sobre como é possível fazer tudo isso. Agora, é preciso gestão, é preciso que o governo, é preciso que o prefeito, é preciso que essas pessoas possam olhar o rio como o elemento fundamental de uma cidade. E eu estou falando isso para você, vou repetir, porque quando se planeja uma cidade, se planeja para 1 milhão de anos, 1 milhão, 2 milhões de anos. Isso não é um projeto político, isso é um projeto para a eternidade. Sim. Quando se ocupa um rio e quando se planeja viver naquele rio, se planeja para a eternidade. Nós estamos aqui vivendo na margem do Rio Acre há 148 anos. Mas já conseguimos fazer um estrago nesse rio que hoje, para recuperar, só com apoio governamental, municipal e de toda a sociedade, civil, militar e todos que morarem aqui. Para você ver o tamanho da gravidade que está nesse rio Acre. Hoje ele não tem mais controle. Qualquer chuva, seja um pouco mais intensa, o nível do rio só vai lá em cima. Daqui a pouco ele desce. E fica nesse vai e vem, que é um vai e vem que corresponde à intensidade das chuvas. E se tivesse mata ciliar na margem do rio, essa vegetação faz o controle. A água chega devagar no rio, o rio sobe devagar, também baixa devagar. Sim. Então há um controle natural da natureza. Como não tem mais isso, ou se tiver muito pouco, esse controle já não existe mais. Ali a gente chama isso de alagamento, né, de enxurrada, são conceitos feios. Eu nem poderia dizer isso, porque é falta de conhecimento e conteúdo de um tudo. Então, você como um grande escritor, como você se descobriu nessa arte que é a escrita? Pois é, foi imaginando tudo isso que eu pude imaginar que eu tenho que deixar para a população, para o futuro, os registros desses impactos, e eu só posso fazer esses registros escrevendo, escrevendo para criança, escrevendo para adulto, fazendo palestra em escolas, e comecei assim, levantando todos os impactos e mostrando isso através de PowerPoint, para que a população, os alunos, os professores, percebam o tamanho do impacto que existe e a gente possa juntos melhorar tudo isso através de campanhas, e outros elementos, buscativa, por exemplo, né? Sim. Porque depois que a sede chegar, para recuperar, nós não vamos aguentar, porque nós passamos um dia só sem beber água, ou 2 dias só. Isso leva anos para recuperar. E a água no subsolo da nossa cidade, ela não é de qualidade, ela não tem qualidade. E para tratar essa água é muito caro, caríssimo. Então é bom que a gente faça uma reflexão hoje e você me ajudem agora a começar a fazer esse plantio nas margens do rio, para que amanhã vocês possam contar a história que ocorreu, o que está ocorrendo, como, se a gente não fizer intervenção imediata, vai ficar. E como é que as pessoas que estão nos assistindo podem adquirir uma obra sua? É muito fácil, é muito fácil. Se comigo, eu nem
nem cobro nada. Porque a minha finalidade de escrever é que, se alguém lê e essa leitura te sensibilizar para você plantar uma árvore na margem do rio, eu já estou satisfeitíssimo. Mas não quero mais nada. Só agradecer a Deus porque alguém que leu um texto se sensibilizou e vai, a partir dali, cuidar. Para ele e para todos que ele deixar aqui nessa terra. A minha religião é cuidar desse rio. Então, desde criança, o senhor já se identificava com os rios, com o amor pelos rios já, e a natureza? Porque assim, eu quando criança, eu morava nas margens do São Francisco. E se eu lhe contar, e vou contar, né, o que era belo quando criança, é que o São Francisco enchia e vinha até a minha casa. Para alguns era alagação. Para mim, ele vinha me convidar para tomar banho. Compreendete? Sim. Então, desde pequeno, o senhor já tinha uma Já, desde criança. criança. Ele todo ano ia lá me ver. Ele enchia até o meu quintal e ia me ver. Sabia me dar bom dia, eu estava ali pescando, tomando banho. E nunca percebi o que ele queria me dizer. Hoje eu consigo perceber. Foi a partir daí, então, que o senhor começou na docência de geografia? Exatamente. Me fez escolher a geografia para conhecer além do que eu via. Não, é a vida de um povo, é um rio, é água. Porque não se planta, não se colhe, sempre tem água para você fazer as atividades necessárias. Não se planta em poeira, em pó, se planta em água. E você compreende bem, hoje a agricultura já tem até um outro nome, sabe? Porque é produzido com água. Então, as pessoas estão começando a ver a importância da água na agricultura e na nossa vida. Então, conservar isso é talvez eu acho que o mote que nós precisamos para viver bem na vida é conhecer o rio. Poluir nunca. Contaminar nunca. O senhor tem alguma experiência que queira contar para a gente? Da sua experiência mesmo com o rio, com moradores que começaram a ter consciência de como que é importante para nós, moradores, ou até mesmo pessoas que são responsáveis, né, pela nossa sociedade? Muitas experiências. Eu quero lhe contar uma. Eu estava fazendo uma palestra numa escola a 5 quilômetros de Chapuri, subindo no Rio Acre. Isso é onde é que eu ando. E você agora vai me acompanhar por causa disso. 5 quilômetros subindo. E reuni lá alunos, comunidade, associação de produtores. E eu comecei minha palestra falando da importância do rio e das águas, né, da mata ciliar. E me empolguei e falei muitas coisas que efetivamente é e foi importante para manter o rio em boa qualidade ambiental. E levantou um cidadão lá atrás e disse para mim assim, a sala cheia de gente, disse: o senhor que sabe tudo de rio, me explique por que o maior peixe que eu peguei foi aqui nessa região. Veja, respirei e disse para ele: olha, essa pergunta é ótima, porque vai aguçar outras perguntas que eu preciso que vocês me façam para a gente continuar esse bate-papo. E disse a ele: aqui nesse ambiente existe uma área chamada Reserva Chico Mendes. Essa reserva ainda existe mata ciliar nos igarapés. E essa mata ciliar,
é onde nasce e produz o alimento do peixe. Tipo açaí, abacaba, enfim, todos os alimentos que o peixe precisa comer, está ali naquela mata ciliar. E aqui o peixe engorda. Os maiores peixes que você vai encontrar em todo o Rio Acre, está aqui. Então você vê que o conhecimento é muito importante para a gente conversar com as pessoas. Conversar e convencer daquilo que você quer para os rios e para a vida. Esse foi um exemplo que eu estou lhe dando, que a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam que a mata ciliar, que a floresta é muito importante para o controle dos rios e para a vivência dos peixes, para que tenha muitos peixes para a gente pescar e comer e se alimentar efetivamente. Enfim, esse foi um exemplo, mas existem inúmeros exemplos que é importante. Uma outra pergunta que sempre me fazem é: esse rio anda? É um rio novo? Eu falei, anda. Como o rio anda? Não, as pessoas são assim. Como é que um rio anda? Olha, meu amigo, um rio é meandro. Ele não é um rio retilíneo, ele é meandro. Então, todo ano ele avança um pouco na margem, numa margem e na outra. Avança um pouco na margem e na outra. Isso é um processo de erosão natural. Ele procurando o seu caminho. Daí eu cheguei lá no Icuriã. Icuriã é uma comunidade que fica a 80 quilômetros de Assis Brasil. Veja, fica longe. 80 quilômetros de Assis Brasil num ramal, não é fácil. E eu estou lá. E lá tinha um local, onde acho que ainda tem, que foi criado para a comunidade se juntar aos domingos, jogar um futebol. Enfim, tinha posto de saúde, tinha lazer e tal. E eu então perguntei para o morador quando foi construída aquela estrutura. Ele falou, olha, tem 8 anos. E quando foi construído, passava aqui o rio Iá. Passava aqui a 20 metros, 30 metros. Hoje ele está a 600 metros, na época que eu fui. Se deslocou para lá 600 metros. Iá. Então veja que nós estamos falando de vida. O rio não é morto. Sim. É vida. A natureza é vida. A terra é viva, ela responde a tudo. Da mesma forma os rios. Então a maior dificuldade de ter uma conservação dos rios são a falta de conhecimento, certo? Ah, sim. Não tenha dúvida disso. Se eu não vejo as universidades preocupadas em fazer programas que efetivamente atingem essas pessoas de forma positiva. Tão preocupado com a maioria, com a escola americana, com a escola francesa, com a escola portuguesa, mas com a nossa vida, com o Rio Acre, fazer ciência para nós, parece que está muito longe ainda. A política também influencia muito, né? Muito. Essa é política cultural. Essa política cultural aí é assim, terrível. Porque não consegue melhorar o que temos. Só piora. Sim. E vamos chegar a isso aonde? A pergunta que eu faço para todos é a seguinte: se só polui, se só degrada, como é que nós vamos fechar essa equação? Eu não vejo isso claramente. Mas quem sabe agora nós podemos, através desse vídeo, fazer uma ampla reflexão sobre tudo o que acontece, para a gente juntos dar um grito de liberdade, um grito que ecoe lá no palácio, enfim,
na Assembleia Legislativa, no Poder Judiciário, no Ministério Público, que dizem até que sem ar-condicionado não trabalham, enfim, desse povo que pode fazer alguma coisa por nós e pelos rios. E não estão fazendo. E você? O que você pensa de tudo isso que eu estou lhe falando e que as pessoas agora vão te ouvir e vão dizer assim, realmente existem pessoas que agora com essa fala vai, enfim, fazer parte ou fazer uma reflexão profunda do que acontece nos nossos rios e garapés. Então, eu consegui aprender muita coisa, né, com você, com o seu depoimento, até porque, como você mesmo disse, não é muito aprofundado o conhecimento sobre os rios, principalmente sobre o nosso rio, sobre o nosso território. Então, com essas suas informações dadas aqui, tanto para mim quanto para as pessoas que estão assistindo, a gente pode ter uma consciência maior sobre os rios e tentar, né, fazer a nossa parte e buscar meios para a gente conseguir trabalhar juntamente com pessoas como você para a conservação dos rios. Tá, se você não tiver mais perguntas, eu sinceramente agradeço. Agradeço a você por me ouvir, agradeço ao público que vai nos assistir e que espero eu uma resposta do povo, mas eu espero que eu tenha essa resposta, que vocês, se precisarem entrar em contato comigo, eu respondo e a gente caminha juntos. É 99223-8737. Eu espero que a gente possa manter contato e fazer essa coisa melhorar, já que os poderes não fazem, nós precisamos fazer. E eu quero agradecer, né, a sua presença. É fundamental a importância que pessoas como você estejam participando das redes sociais, né, da entrevista, do bate-papo entrevista aqui do nosso programa, para que a gente tenha consciência maior e também a gente pode perceber que os livros levam a gente a outro mundo, a outras perspectivas. E é isso, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e quero deixar uma frase que talvez seja uma frase reflexiva. No dia em que tomarmos consciência da importância dos rios, abre-se-ão todas as portas para minimizar a miséria. Muito bom.